Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E vamos então ao André Responde de hoje. Oi, ô Clô, olha, eu bati na Clô, olha aqui. Tá dando pra ver aqui, ó? Clô, você tá chorando de novo hoje, hein? Tá? Tá, bebê? Não chora. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Conta logo suas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Não vai embora, gosta de mim. Oh, lindeza! E você, hein? Safadona, safado, escamosa. Nossa, outro dia me perguntaram nos comentários aqui no YouTube se a clorofilada e a peixa eram personalidades minhas. Não. Ué, então o André Responde já começou com essa pergunta, né? Não são personalidades minhas. Quer dizer que eu tenho uma personalidade do não é? O santinho e depois devasso. Gente, né? Eu acredito que a gente exerce papéis. A gente tem papéis sociais, sem dúvida alguma. De repente, por exemplo, você como mãe, você tem um comportamento na frente da sua filha que, de repente, você não tem quando você não está num churrasco com suas amigas, então tá lá, Mas a gente desenvolve papéis sociais dependendo do lugar que a gente está. Mas agora, né, a Chloe e a Pisha, não é que elas sejam personalidades minhas. É claro que dependendo, né, as pessoas, a gente vai ter um tipo de discurso, a gente tem um tipo de posicionamento que é natural. Isso aí é a sociologia. A sociologia define isso absolutamente. Isso aí é um estudo absolutamente normal. Sociólogos usaram até exemplo de teatro, né, sobre o palco, a plateia, os bastidores, para querer mostrar dos papéis sociais que a gente exerce. E hoje vocês estão vendo esse vídeo domingo, não é? E ontem, sábado, foi lançado o meu site, www.andremassolini.com.br. Gente, participe, seja assinante lá do site, receba áudios diários de motivação para que você já comece o dia fazendo reflexões, pensando, sabe? Já começando o dia bem, sorrindo para a vida, para que a vida sorria para nós também. Conheça maiores informações sobre o site, clique aqui para você assistir ao vídeo que eu estou explicando como que funciona o site, que foi o vídeo que foi aí ao ar ontem sobre o lançamento do site. Tá? Esse vídeo está bem explicadinho, falando qual é a proposta. Se você quiser assistir o André Responde, depois você volta e assiste, né? Certo? Ok. Então vamos lá. André Responde. Primeira pergunta da Marina Campos. André, qual foi sua maior decepção amorosa? Eita, Lelê! Então quer dizer que eu tenho que falar mesmo. Olha, minha maior decepção amorosa, eu acho que eu me lembro de duas situações, que foram, né, duas situações extremamente frustrantes, de dois relacionamentos que eu tive. Uma situação foi que depois de um ano de namoro e que eu gostava muito, achava que o namoro estava bacana, estava legal, sabe? Tava assim, fazendo a minha parte, achava que estava bacana, estava bom, estava tranquilo. E aí, de manhã, numa segunda-feira, quando a gente foi se despedir, aquela coisa, né? Falou que me amava, falou que, né, nossa, quero estar sempre com você, Isso na época nem tinha WhatsApp, então era SMS. E aí, o que aconteceu? Na hora do almoço, tinha um SMS. E aí eu fui ler. Mandou errado. Entende?
era um SMS cheio de carinho. Ah, então você ficou pensando em mim no final de semana. Ai, que fofo. Saiba que eu também fiquei o tempo todo pensando em você. Ou seja, enquanto estava comigo. Mandou errado. Mandou errado. Respondeu para o outro, só que mandou para mim. E eu era o oficial, né? É, meu povo. Quem que nunca passou por situações assim? Presente. Então foi uma situação muito frustrante para mim. Perceber que aquela pessoa que fala, que passa o final de semana com você e depois diz para o outro que está pensando no outro o final de semana todo, não via a hora de falar com você. E aí convidava para comer uma torta, né? Ai, vamos à tarde sair para comer uma torta? Então foi uma situação assim bem dolorosa. E uma outra situação foi que eu estava num relacionamento bacana também. Era um final de semana que também estava muito bacana a nossa relação, sabe, super... Nossa, eu estava tão carinhoso, estava tão afetuoso, estava... demonstrando todo o meu sentimento, tal. E aí a pessoa começou a falar que a avó estava internada, né? Começou até a querer chorar, que precisava voltar para a cidade, né, onde morava, porque a avó estava lá passando mal, e que eu sabia o quanto se preocupava com a avó, e não sei o que, Eu falei, calma, não se preocupe. Imagina, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu levo você. Ainda me propus a levar. Eu peguei meu carro, abasteci, andei quase 200 quilômetros, fiz bate e volta, 200 quilômetros para ir, 200 quilômetros para voltar. Quer dizer, andei 400 quilômetros, né, naquele sábado, para levar embora, para ir ver a avó, para ir ver a avó no hospital. Deixei lá e vim embora, entendeu? Lógico, né? Deixei lá e vim embora. Só que aí depois à noite, quando a gente começou a conversar, eu senti que tinha alguma coisa, sabe? Aí eu comecei a pensar, será que é paranoia minha? Ou será que de fato tem alguma coisa e eu não estou querendo enxergar? Eu não sei, pela entonação da voz, eu percebi que tinha alguma coisa ali. Tinha alguma coisa estranha no ar. E eu pensei, será que é paranoia minha? Aí eu comecei a ligar as coisas e eu pensei, não, encare a realidade. Aí, aquilo que eu falo aqui. Encare a realidade, André. É paranoia ou existe de fato alguns fatores que correspondem a alguns pontos que não estão batendo? Não, tem alguns pontos que não estão batendo, alguma coisa está errada. E aí eu sou meio fuçado, hein? Eu sou meio fuçado. Aí eu descobri, na mesma noite, entendeu? Eu consegui descobrir toda a mentira. Era uma verdadeira mentira para poder ir numa rave. Ou seja, fez todo aquele circo, montou todo aquele circo, quase matou a avó, fez eu sair daqui, andar 200 quilômetros para ir, 200 quilômetros para voltar, preocupado, você entendeu? Quando na verdade é porque queria curtir uma rave. Vá pro inferno, né? Então, acho que são duas situações assim que eu lembro que foram bem frustrantes. São momentos que marcam, né, a vida da gente. Mas é claro, evidentemente, hoje eu tenho uma postura diferente do que eu tive quando aconteceu. Mas na época que aconteceu eu já tinha também um aspecto bem, assim, eu colocava meu amor próprio sempre em primeiro lugar. Então,
eu consegui por fim, sabe, nessas coisas, meu, amor próprio em primeiro lugar. Você pode ter certeza. Amor próprio. Eu acho que tem determinadas situações que a gente até convém reavaliar e de repente até oferecer, se foi a primeira vez, até oferecer uma segunda chance. Cada caso é um caso. E cada cabeça uma sentença. Eu, por exemplo, ofereci uma segunda chance. Só que depois, quando a situação se repetiu, né, depois de uma outra forma, de uma outra maneira, mas por causa do mesmo fator, então chega, não dá mais. É ter um posicionamento firme, nunca deixar, não se achar dependente de ninguém, não se achar, então, eu dependo de você, eu não vivo sem você, porque não sei o quê, então, não, vamos voltar. Não. Meu, vai pro inferno. Se capa. Então você não sofreu? Sofri. Que nem um cavalo velho. Né? Ou, se você quiser usar o primeiro exemplo, né? Que eu devia estar sendo corneado, igual um boi velho, então, né? Boizão, chifrudo. Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Gente, eu não tenho problema nenhum de assumir, né? De assumir chifre, de assumir coisas, se for chifrado, né? Você descobriu que foi chifrado. Tem gente que fala, tá me tirando, mano, tá me falando que eu sou chifrudo, que eu sou corno. Meu filho, isso aí é uma situação que acontece e vai querer negar que de repente a pessoa te traiu, te meteu um gaio, te meteu o chifre, meteu o chifre. Pô, e isso traz sim, traz frustração, traz tristeza, porque você esperava que qualquer pessoa pudesse fazer isso com você, menos aquela na qual você depositou tanta coisa, tanta expectativa, tinha projetos, tinha sonhos, que você se dedicou, em que você, não é? Mas acontece. Só que aí quando a gente se coloca no nosso lugar, quando a gente se posiciona, por isso que eu falo aqui com vocês. Quando a gente se posiciona, quando a gente tem um posicionamento maduro, firme da nossa parte, bola pra frente, meu povo. Bola pra frente. E aí a gente usa dessas situações que foram frustrantes, que foram situações chatas, que nos marcaram, mas a gente usa como aprendizagem. Para que a gente, né, tenha mais critério. Não para que a gente se feche ao amor, ou para que a gente duvide. Pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, jamais eu uso, por exemplo, essas situações do passado para julgar a pessoa que de repente está comigo agora no presente. Não tem ninguém comigo no presente agora, estou solteiro. Mas se tiver, né, uma pessoa comigo no presente agora, imagina, eu não vou olhar para essa pessoa a partir dessas frustrações passadas, não. A gente não pode fazer isso. Senão a gente desperdiça as características da pessoa como ela é. Porque a gente coloca a roupagem nela que era de uma outra pessoa. Entende? A gente enfia uma roupa nela que não é dela. André, mas a pessoa fez a mesma coisa pra mim. Tá, fez. Então, usou uma roupa semelhante ao outro. Mas é uma outra roupa. Entende? Foi, né? Fez a mesma coisa, usou de má fé, também te traiu, também não sei o quê. Tá. É outra situação. É um outro momento, é outra situação. Não julgue todo mundo a partir de alguns que pisam na bola com a gente, não. Senão a gente fica muito incrédulo. Tá, vamos lá, vamos para a próxima. A Monique Mancini Duarte. André, qual a importância da filosofia que você acredita para nos entendermos em meio aos relacionamentos que temos durante toda a vida? Olha, minha querida, a importância da filosofia, né, para nos entendermos em meio aos relacionamentos que a gente tem durante toda a vida, eu acredito que é o que eu sempre falo, e eu sou adepto dele. Quem me acompanha aqui sabe que, para mim, ele é o como no vídeo que eu gravei com o Caio falava, ele é o fodão, ele é o fodão, o Sócrates. Turn down for what? Turn down for what?
conhece-te a ti mesmo. Então, quer dizer, para mim a filosofia tem que girar sempre em torno disso. Da gente se conhecer, e não só, a gente questionar. Para mim a filosofia nos ajuda nesse aspecto todo. A gente se conhecer, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem capacidade de se posicionar diante do outro. Agora, se a gente não se conhece, se a gente nega, sabe, determinadas características, então se a gente se anula diante do outro, então não tem possibilidade. Como que eu cresço na relação com o tu quando eu me anulo diante dele? Quando eu estou anulando o meu próprio eu. Então, mas para eu não anular meu próprio eu preciso me valorizar. Só que para eu me valorizar, eu tenho que me conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Eu tenho que aprender a me questionar, é o autoquestionamento, para que então eu consiga o autoconhecimento. Ai, que delícia! E também fazer o questionamento de tudo que me acontece. As situações que estão ao meu redor, inclusive os relacionamentos, sejam eles de amizade, sejam eles, né, relacionamentos entre amigos. Então, relacionamento de amizade, estou trocando as coisas, estou sendo repetitivo, desculpa. Seja relacionamento amoroso, seja relacionamento familiar, seja relacionamento profissional, a gente saber perguntar, a gente saber fazer as perguntas. Então, a filosofia nos ajuda em todos esses aspectos, em que a gente se conhece e também a gente questiona e nos coloca diante da realidade. Porque a filosofia tem sempre esse propósito, fazer com que a gente saia do senso comum e que a gente desenvolva o senso crítico. Desenvolver o senso crítico nada mais é do que saber questionar e fazer as perguntas certas para que assim eu consiga olhar a realidade de uma maneira certa. E aí, quando eu olho da maneira certa, eu consigo me posicionar de maneira adequada. Ai, que delícia! Não é? Tão bom! É isso. Próximo. Tarcísio Freire. Caro André, você acredita que o tempo é capaz de curar a dor de se perder um grande amor? Ou será que se o tempo realmente curasse a dor amorosa, a farmácia não venderia remédio? Olha, meu querido, primeiro que, né, a farmácia vender remédio não tem nada a ver com a questão do tempo, porque jamais vai ter um remédio que cure as dores emocionais. Não vai ter. Não vai ter um remédio para curar a dor emocional. Então, a farmácia tem que vender os remédios mesmo. Porque são remédios... Agora, a gente precisa só tomar cuidado com o seguinte. Cuidado, né? Para não querer comprar aqueles remédios que nos tiram um pouco da realidade, que dão um soninho, né? Os entorpecentes... esses calmantes fortíssimos, porque eu quero me afastar da realidade. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo de pessoas que de fato precisam tomar, hein? Vai me abandonar o remédio ou o tratamento que seu psiquiatra te deu, porque você está vendo eu falar isso aqui. Eu estou dizendo daquelas pessoas que estão passando por uma situação conflituosa, porque descobriu uma coisa, uma traição, por exemplo, e aí corre se entupir de calmante. É a automedicação. Né? Ela mesmo se entope de calmante, eu quero dormir e acordar e tudo estiver resolvido. Não vai estar. Não vai estar. Tudo bem, de repente você está muito ansioso, está muito nervoso. Eu tomei um ansiolítico que quando o meu médico prescreveu, falou que se eu tivesse alguma... Ótimo! Para te ajudar a olhar um pouco melhor, a se acalmar um pouquinho. Eu estou dizendo aquelas pessoas que usam o remédio para não olhar. Então, precisa tomar cuidado. Agora, a questão do tempo é o seguinte. Quando você diz assim, o tempo é capaz de curar a dor de se perder um grande amor, ele por si só, não. Não faz mágica, né? Oh, tempo. Deixa eu ficar aqui. Isso, vai tempo. Como que é? É a criogenia, né? Que é as câmeras para congelar, para que a pessoa fique... Aqueles filmes de ficção científica, a pessoa ficou congelada 50 anos, né? Então, quer dizer, a hora que eu acordo,
Meu filho, eu vou acordar com as lembranças de 50 anos atrás. Eu fui dormir, eu fui congelado e eu fiquei durante um tempo de 50 anos, e a hora que eu volto com aquela dor ainda. Eu vou ter que lidar com ela, mesmo 50 anos depois. Então, o tempo por si só não resolve nada. Agora, o tempo, ele vai ajudando à medida em que eu vou me posicionando nele. Aí a história é outra. Aí é outra história. Você entendeu? Eu entendo que é uma fase, eu entendo que é um processo, mas eu ajo neste tempo. Eu entendo que é processual, mas eu entendo que é necessário que eu haja. Ah, André, mas eu não sinto forças. Tudo bem, mas que você dê meio passo que seja por dia. Vai levar mais tempo. Tudo bem. É o seu tempo, mas você está agindo nesse tempo. E esse tempo é seu. Você está analisando, pô, foi uma situação muito difícil, sabe? Eu estou indo aos poucos, mas eu estou indo. O importante é fazer, porque o tempo por si só não vai fazer nada. Se a gente não se posicionar nesse tempo, se a gente não assumir uma postura nesse tempo, aí sim as coisas começam a acontecer. Próxima. Alceni Xavier. Com procura virtual e sexo fácil, você acha que o homem ainda tem capacidade de amar? Olha, minha querida, aqui eu vou entender homem no sentido de humanidade, tá? Porque não é homem no sentido de humanidade, porque senão parece que você está sendo preconceituosa em relação aos homens. Será que o homem, né, do sexo masculino tem capacidade de amar ainda com sexo fácil e tanta... o mundo virtual da forma que está hoje em dia? O ser humano, então vamos colocar assim, né? O ser humano, você acha que o ser humano ainda tem capacidade de amar? Claro, porque a capacidade de amar é própria do ser humano. O que pode mudar é a maneira como se interpreta o amor. A maneira com que se interpreta, como se vive o amor hoje, é diferente da maneira que se vivia o amor 50 anos atrás. É diferente da maneira que se vivia o amor naquela época em que, por exemplo, os maridos eram arranjados. Então, né, saímos de uma época em que maridos eram arranjados por conveniências ou por acordos familiares. Então, olha, filha, este é o seu marido. Chegava aquele homem que ela nunca viu na vida, que não sei o quê. Mas eu amo meu esposo. Então, a maneira de se amar muda através do contexto, porque a maneira de se amar, ela também vai acompanhando o contexto social e cultural de cada sociedade, de cada época. Agora, a capacidade de amar é própria do ser humano. Nós nunca perderemos a capacidade de amar. Mas poderia falar, mas então, porque não sei o quê. Ué, de repente, amanhã ou depois, o critério de relacionamento amoroso é relação múltipla, não é? A gente, múltipla, quer dizer, quem se não? Então eu namoro aquele, aquele. Vai saber. De repente, daqui 100 anos, as pessoas estejam dizendo, nossa, não, olha, lá atrás tinha um cara que falava de relacionamento no YouTube, falava de casais que viviam só só em duas pessoas, uma relação constituída de duas pessoas. Como que pode? Não, gente. Olha, saímos de uma época em que as pessoas relacionavam-se amorosamente só com duas pessoas. E hoje, olha que bacana, né? Meu Deus do céu, ainda bem que a gente saiu daquela época. Já pensou? 100 anos, né? À frente, as pessoas de repente estejam comentando isso. Igual eu comentei aqui. Saímos de uma época em que os casamentos eram arranjados. Na época, acreditava-se que era o correto, o adequado e era a forma de se amar. De repente, daqui 100 anos, nós é que seremos os ultrapassados, mas eles continuarão acreditando que estão amando. E por que não?
A gente agora, de repente, a gente tem um posicionamento preconceituoso. Ah, imagina, se tá com 4, 5, você acha que é amor? Imagina. Então a gente, né, a gente tenta pensar um pouco além também. E a capacidade de amar é própria nossa. É própria do ser humano. Desde quando o homem, amarretava a cabeça da mulher, arrastava ela para dentro da caverna. Era a forma de se amar. Macabea, desculpa se eu estou lendo errado, tá? Porque, né, acho que provavelmente não é o seu nome, não é? É um nick. Macabea LG. Você acredita em instinto maternal? Ou acredita que, assim como os outros amores, o amor materno também é construído e condicionado? Ou seja, pode ou não acontecer? Sim, sim. Tanto concordo com uma afirmação quanto com a outra. Eu acredito que às vezes a gente quer reduzir muito o ser humano. É isso ou aquilo? Né? Você acha que pode acontecer isso ou aquilo? Não, pode acontecer isso e pode acontecer aquilo. Você entende? Eu acredito que, gente, quando a gente fala de ser humano, abre-se um leque tão grande para tantas coisas. Veja bem, pelo amor de Deus, eu sou filósofo, então não vou me aventurar também a fazer análises psicológicas do amor e do instinto maternal. Vou falar do meu ponto de vista singelo e humilde sobre essa questão, tá? Mas eu vejo o seguinte, a gente tem que tomar cuidado quando a gente quer achar que o ser humano tem que ser uma máquina programável. Então, é isso, aquilo, pronto, acabou. Igual o computador, que se eu der o Ctrl+C, ele vai copiar. E se eu der Ctrl+V, ele vai colar. Agora, enquanto ser humano, vai abrir um leque. Olha, se você der Ctrl+C, talvez ele copie nessa situação. Talvez naquela outra ele não copie. Talvez naquela outra, se você der Ctrl+V, ao invés de colar, ele vai copiar. Sabe? Quando a gente fala de ser humano, é uma miscelânea de situações. Por exemplo, tem mulheres que elas já têm aquele instinto maternal nela. O desejo de ser mãe. Tem outras que não pensam em ser mãe. Né? Não está pensando. Porém, ela fica grávida. Uma gravidez não planejada, por exemplo, justamente no momento em que ela não queria. Porém, quando acontece, parece que algo dentro dela se transforma. Apesar de não ser planejado, apesar de ser um momento que ela não queria, porque ela queria estar focada em outra coisa, porém a hora que ela sente, ou a hora que ela vai fazer ultrassom, quando ela vê aquele bebezinho, algo dentro dela, ela fica encantada, ela, sabe, tem uma vida dentro de mim e ela se derrete. Outras vão ter isso só depois do nascimento. A hora que vê a criança, ela fala que foi uma experiência única na vida dela, uma emoção, não é, incomparável. E ali naquele momento ela já, sabe, desenvolve esse afeto maternal de uma tal forma, uma conexão com aquela criança absurda. Assim como tem aquelas que não desenvolvem nada. A ponto de, né, a criança é um estorvo. Olha, pelo amor de Deus, tenho que me livrar disso. Aí eu fico até um pouco angustiado de falar isso, porque... Mas não é? A ponto de pegar a criança e colocar num saco de lixo. Desculpa, mas eu fico meio... com essas situações. Porque, veja bem, André, eu não sinto. Eu vejo que pai, mãe, é vocação. Eu não sinto vocação para a paternidade hoje. Assim como tem pessoas que, com o tempo, elas mudam as concepções. Eu não sei se amanhã ou depois eu vou sentir esta vocação, esta aptidão para a paternidade. Hoje eu não sinto. Assim como eu tenho amigas que nós estávamos conversando outro dia e ela falou: André, eu não sinto vocação para ser mãe, não quero. Então, ou seja, usando o seu termo, ela não tem esse instinto maternal. Ela não quer.
ela não se vê sendo mãe. E ótimo, ai, como que pode, que mulher insensível. Gente, ainda bem que ela tem consciência disso. Não significa que não gosta de criança. Eu, por exemplo, não significa que eu não gosto de criança. Meu Deus do céu, eu até me emociono de falar, de pegar uma criança e jogar no lixo. É vida humana, pelo amor de Deus. Agora, que bom que as pessoas têm consciência que elas não servem, por exemplo, nesse momento que elas não estão aptas para serem pais ou para serem mães. Porque senão, justamente a gente vê essas porcaria de pai e mãe, porque não fizeram essa reflexão. E depois enxerga a criança como um estorvo. E aí desenvolve os piores traumas na criança por conta disso. Porque trata a criança como um estorvo. Certo? Então tem casos em que... Agora, tem casos em que esse instinto pode ser construído? Sim. Tem casos em que a pessoa já tem? Sim. Você está vendo que não é uma questão fechada, é isso ou é aquilo. No meu ponto de vista, é claro, né? E a última, da Flávia P. Souza. André, parabéns. Muito obrigado, minha querida. Moro em Londres. Eita, abraço aí pra terra da rainha. Mas não perco nenhum vídeo e queria saber por que tem mulheres que são legais, inteligentes, bonitas, divertidas, não forçam a barra, mas nenhum homem se apaixona ou gosta. Eu estou quase desistindo do amor. Não desista, minha querida. Sabe? Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes você quis se mostrar tão desencanada, né? Tão desencanada. Ah, eu sou alegre, sou divertida, sou tão desencanada, não vou forçar a barra. Que aí você mostra muito mais que você tem um interesse de amizade e vem ser meu amiguinho. E você não demonstra, então, até como um receio, eu não quero mostrar que vai que a pessoa acha que eu já estou querendo, vai que a pessoa acha que eu tô, né, que eu sou pegajosa, vai que a pessoa acha que... Tem gente que já é pegajoso demais no início, conhece hoje, amanhã já está mandando mensagem, meu amorzinho. E tem gente que já tem horror de que a pessoa pense isso, então já se mostra como se fosse, olha, você não tem, sabe? Olhe pra mim como amiga só, tá? Eu sou bonita, sou inteligente, sou legal, sou divertida, mas sou mega desencanada, tá? Ó, uhul! Nem olha pra mim e eu não tenho interesse nenhum por você. Então, de repente, você quer ser tão assim e mostrar que você não força a barra, de repente, não sei, pode estar demonstrando que, eu só sirvo para ser amiguinha mesmo. Porque eu também não te enxergo mais como... Né? De repente, demonstre um outro interesse. Olhe para a pessoa, entende? Para a pessoa perceber que ela pode te olhar de uma outra maneira. Que você é bonita, inteligente, divertida, mas que você também é uma mulher que tem, sim, sentimentos e desejos. Porque às vezes a pessoa... Né? A forma como a gente se posiciona, a gente se mostra apenas e tão somente como uma imagem construída e que a pessoa não enxerga em nós nada, não enxerga sexualidade em nós. E nós temos sexualidade. Se tem. Né? A Clô não entende muito de sexualidade, mas a Peixa, né? Peixa, sexualidade nós temos. Né? Aquele fogo. E às vezes a gente não demonstra tanto isso. A gente se mostra, para que não querer mostrar que está forçando a barra, parece que a gente é meio apático. Certo? Acho que é isso, gente. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Não sei quanto tempo durou esse vídeo, não marquei, então estou meio perdido. Gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe, conheça o meu site, participe lá do meu site para que você então possa, né, conhecer meu site, ver como funciona, para que você possa receber áudios diários de motivação. Participe, seja assinante do site andremassolini.com.br. Será um prazer ter você lá com a gente.
Gente, participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.